Boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias. O julgamento das dívidas ocultas retoma nesta segunda-feira, com alegações finais dos advogados. Ademais, os réus do maior escândalo financeiro também serão ouvidos. Começou a 23 de agosto de 2021 o julgamento daquele que é considerado o maior escândalo de corrupção em Moçambique. O caso envolve 19 pessoas suspeitas de terem dilapidado o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares angariados junto de bancos internacionais e sem o aval do Parlamento. Entre os arguidos estão altas individualidades do país, incluindo Armando Ndambi Guebuza, filho mais velho do antigo chefe de Estado Armando Guebuza e ex-diretor-geral da secreta moçambicana Gregório Leão. A semana passada foi reservada para as alegações finais do Ministério Público e esta segunda-feira será a vez dos advogados da defesa julgar sua última cartada a favor dos seus constituintes. E como será o último dia, os causídicos preferem fazer suas alegações finais em pé. Segunda-feira começamos as alegações dos advogados. Como é da praxe, os advogados deverão, prestar o seu depoimento de pé. Eu, pessoalmente, também pretendo que as minhas alegações sejam efetuadas de pé. Por isso vou pedir ao Tribunal para que providencie antecipadamente a necessidade de haver aqui um micro com tripé, por forma que possamos trabalhar com os meios necessários para o efeito. Muito obrigado. Depois dos advogados, os arguidos poderão estar mais uma vez em frente ao juiz Efigênio Batista antes de sentar na cadeira dos réus para ouvir sua sentença. Na verdade é que é a última chance para os 19 réus convencer o juiz da sua inocência. Residentes do bairro Mavalane A, na cidade de Maputo, queixam-se de criminalidade, principalmente na ponte da Avenida Acordes Lusaka, onde os malfeitores atuam na calada da noite. A ponte do bairro Mavalane A tornou-se num campo fértil para assaltos com armas brancas, segundo denúncias da população residente deste bairro. Os amigos do alheio aproveitam-se da falta de iluminação no local para arrancar bens alheios, situação que preocupa moradores desta urbe. Na ponte tem acontecido vários acidentes quase, que nem de noite é difícil passar meio por causa de ladrões. Quase até às 23h já não podes passar também daqui. De noite. E aqui na ponta aqui há muitos ladrões. Até porque agora diminuiu um pouco, né? Porque há muito tempo era normal tu passares aqui lá para as 19, 20, você era assaltado, esfaqueado, porque eles andam com faca, essas coisas, batem, levam e vão embora. Quando você tenta gritar alguma coisa, às vezes aqui na ponte, às vezes usavam pedrinhas para te atirarem, essas coisas. Ali em cima da ponte, ali sim, às vezes tem havido pessoas que levam telefones para outras pessoas, ali, esse tipo de caso. Muita gente tem evitado passar pela ponte, né? Optam mesmo por atravessar a estrada por baixo, porque por cima é muito perigoso. De acordo com residentes deste bairro, os malfeitores exigem dinheiro como meio de passagem na ponte. Quem não tiver, sofre as consequências. Quando tu passas, tens que deixar uma moeda, ou se você tem telefone, deixar. Quando você não tem uma das coisas, tens que desviar o caminho. Não podes passar de noite ali. Passas dali, sempre tens de deixar alguma coisa. A situação de insegurança naquela zona residencial tem vindo a agravar-se e as vítimas, na sua maioria, têm sido comerciantes e estudantes. Os moradores acreditam que a falta de iluminação e patrulha da polícia contribui para o aumento da criminalidade naquele bairro. Para além do bairro Mavalane A, há outros que vivem numa autêntica ameaça em consequência do agudizar de assaltos perpetrados por criminosos. Tal é o exemplo dos bairros de Chamanculo, Mafalala e Polana Caniço. Muito bem, depois de olhar esta nota de criminalidade, não em Mavalane, mas sim em Mafalala,
Particulares, empresas privadas e públicas devem ao município da cidade de Maputo mais de 1.400.000 meticais referentes a impostos predial autártico. O município diz que a partir de 1º de abril serão cobradas multas. Nos últimos 10 anos, vários munícipes da cidade de Maputo não pagaram diversos impostos e taxas ao Conselho Municipal, com destaque para o imposto predial autárquico, e a Idilidade de Maputo quer reverter a situação. O imposto predial autárquico é uma taxa que incide sobre o valor patrimonial dos prédios urbanos situados no território da respectiva autarquia. Falando ao jornal O País, Denis Nhakume disse que durante anos o município promoveu várias ações de sensibilização para o cumprimento dos prazos de pagamento do IPA, porém os munícipes foram ignorando. O município diz ainda que as dívidas dos munícipes são parte dos problemas que prejudicam a execução de projetos para a melhoria da urbe. A fonte referiu ainda que a dívida em causa tem um impacto negativo numa altura em que o município de Maputo tem em vista a reabilitação de estradas como a Jules Nyerere, Guerra Popular, João Quixissano, entre outras. Os valores para as obras rondam os 500 milhões de meticais. A multa a ser aplicada aos devedores, de acordo com a lei definida pela Associação dos Bancos e Banco Central, é fixada em 2,9% do valor da dívida, ou seja, se a dívida de algum cidadão for fixada em 40.000 meticais, acresce o juro de 21,9%, tendo que pagar 48,760 meticais. Da capital do país para Inhambane, onde a secretária do Estado da província de Inhambane, Ludmila Mungani, afirma que a integração da mulher na luta de libertação nacional e o seu envolvimento torna-se cada vez mais progressivo e massivo, numa altura em que a mulher encontra-se mais firme e engajada contra a pobreza e promoção e consolidação de paz e harmonia social no país. Uma cerimônia que é celebrada sob o lema pela igualdade do género, no contexto das mudanças climáticas. Ludmila Maguni, secretária de Estado da província de Inhambane, fala da tão destacada presença da mulher nos dias atuais e do seu preponderante papel. Destaca-se o papel que a mulher tem vindo a desempenhar desde o período da luta de libertação nacional até os dias de hoje, a altura em que a mulher moçambicana se encontra firme e engajada contra a pobreza e promoção e consolidação da paz, da unidade nacional e da harmonia social. Por outro lado, Maguni diz que o sonho da mulher está sendo concretizado a partir do crescente número de mulheres em posições de destaque. O sonho da mulher guerrilheira está a ser concretizado, podendo constatar-se através do crescente número de mulheres formadas e a tomarem posições de destaque nas diversas áreas da vida política, econômica, social e cultural. A título de... Sobre a data, Maguni afirma: a data de hoje faz parte das celebrações do mês da mulher em Moçambique, que se estende até abril, ficando desta forma um mês repleto de vários eventos, com destaque para as comemorações do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 16 de março, Dia da Fundação da Organização da Mulher Moçambicana, e culminará no dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. A chefe da Brigada Central da Frelimo, Verónica Macamo, defende o engajamento do programa de contenção e de propagação da Covid-19 e do desenvolvimento socioeconômico no país. Macamo falava no âmbito da tomada de posse da secretária da OMM na cidade de Maputo e encerramento da 8ª conferência desta agremiação. Temos ainda à nossa frente a luta pela paz e justiça, luta contra o terrorismo, mobilização de apoio e solidariedade para com os nossos compatriotas de Cabo Delgado, apoiando os nossos irmãos que estão ainda a sofrer os efeitos do terrorismo e continuarmos engajados em programas de contenção da propagação da Covid-19 e desenvolvimento socioeconômico do país em prol dos moçambicanos. A chefe da Brigada Central fala igualmente da equidade do género e da não alcançada meta. É verdade
que, olhando para a equidade de género, ainda não alcançamos a meta, mas houve grandes avanços no processo de emancipação da mulher que precisamos de reconhecer por constituir um estímulo para continuarmos a lutar com vista a lograr novas vitórias rumo ao nosso sonho de total equidade do gênero, de igualdade efetiva entre homens e mulheres. Finalmente, Macamo deixa uma mensagem aos demais. Façamos desta 8ª conferência mais um momento de festa e de alegria. Festa e alegria que já começaram, mas também de reflexão em prol da mulher moçambicana e do país. Muito bem, vamos continuar com a atualidade nacional. Por conta da pobreza extrema, cresce o número de crianças trabalhadoras na capital do país. Um dos fatores centrais de estímulo ao trabalho infantil é a pobreza. Em famílias moçambicanas de baixa renda, há maior chance de as crianças e adolescentes terem que trabalhar para completar as rendas dos pais. Na praia de Coxa de Sol, encontramos 2 menores a trabalhar nos barcos, conforme ilustra as imagens. Esta menor afirma que ajuda a mãe na atividade pesqueira. Estou aqui para ajudar a mãe. Ajudar a mãe a fazer o quê? A limpar o barco. Qual será o próximo processo? É fechar os buracos no barco. E a quem pertence o barco? A mãe. A entrada de uma criança no mercado de trabalho é o motivo para diferentes fatores. Alguns se relacionam diferentemente com a situação da família e outros são motivos exteriores a ela. Vamos a uma pequena pausa, mas antes disso, a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Na região sul, Maputo contará com 29 de máxima, mínima de 22. Xai-Xai 30, 23 de mínima. Inhambane 29, 23 de mínima. Na zona centro do país, Beira contará com 29 graus de máxima e mínima de 24. Chimoio 28, mínima 19. Tete, a mais quente do país, contará com 33 de máxima, mínima de 23. Na região norte do país, Quelimane contará com uma máxima de 31, mínima de 23. Nampula, 30 graus de máxima, mínima de 20. Pemba contará com 28 de máxima, 24 de mínima. E Lixinga com 25 de máxima e 15 de mínima. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um passeio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar. De volta para a segunda parte do nosso jornal. Um ataque jihadista a um campo militar no centro de Mali matou mais de 27 soldados e 47 terroristas foram neutralizados neste fim de semana, de acordo com o relatório apresentado pelo exército malauiano. Os combates deixaram 33 soldados feridos, 21 gravemente e 7 desaparecidos, disse o exército em um comunicado. Enquanto isso, 23 suspeitos foram neutralizados. O Estado da África Ocidental vem lutando contra movimentos jihadistas afiliados à Al-Qaeda e ao grupo islâmico há quase uma década.
Uma fonte militar francesa falando sobre condição de anonimato disse que centenas de jihadistas atacaram uma base militar com cerca de 150 soldados, colocando o número de mortos entre 40 a 50. Os jihadistas apreenderam 21 veículos, incluindo tanques, e feriram mais de 20 soldados. O ataque deste final de semana ocorre à medida que a paisagem militar em Sahel muda após a decisão da França de retirar-se de Mali e a chegada de instrutores russos, que o Ocidente diz serem mercenários de Wagner. As relações diplomáticas entre a junta militar de Bamako e Paris deterioraram-se nos últimos meses, à medida que o Bloco Regional da África Ocidental impôs duras sanções à demora do governo maliano em retomar ao governo civil. 100 pessoas participaram neste sábado em Bangui, capital da República Centro-Africana, de uma manifestação em apoio à Rússia pela invasão à Ucrânia. Os manifestantes se reuniram perto de uma estátua inaugurada no final de 2021 pelo presidente Faustin Tauderá, representando os combatentes russos que protegem uma mulher e seus filhos. Muitos agitaram bandeira russa no coração da capital da República Centro-Africana. Os manifestantes erguiam cartazes reclamando: Rússia salva Donbass, uma das regiões separatistas pró-russa no leste da Ucrânia, ou Rússia e África Central contra o nazismo e a culpa é da OTAN. Durante a votação na quarta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, que exigia que a Rússia cessasse imediatamente o uso da força na Ucrânia, a República Centro-Africana se absteve. Estamos aqui para dar o nosso apoio inabalável à Rússia nesta guerra. Acho que isso foi imposto pelo Ocidente à Rússia, disse um dos manifestantes. A OTAN queria instalar sua base militar na Ucrânia para atacar a Rússia, continuou ele. No final de fevereiro, a França e os Estados Unidos acusaram pela primeira vez no Conselho de Segurança da ONU os mercenários do Wagner de terem massacrado e executado dezenas de civis em janeiro. Um diplomata russo negou imediatamente, acusando Paris e Washington de tentar desacreditar os especialistas russos na República Centro-Africana. Situação não muito saudável em relação à Rússia e Ucrânia, e é nesta senda que nós continuamos. O exército russo retirou a ofensiva após o adiamento da retirada de civis de duas cidades cercadas a sudeste da Ucrânia. Uma delas, Mariupol, disse ontem o porta-voz do Ministério Público, do ministro, assim que se diz, russo da Defesa, Igor Konochekov. A prevista abertura de corredores humanitários em Mariupol e Volnovakha para a retirada da população civil anunciada pela Rússia foi suspensa, com ambas partes a acusarem-se. A retirada de civis, que deveria ter começado de manhã, foi adiada por razões de segurança, já que as forças russas continuaram a bombardear Mariupol e seus arredores, explicou o município numa mensagem divulgada na rede social Instagram. A Rússia tinha anunciado um cessar-fogo temporário para a abertura de corredores humanitários que permitisse a retirada de civis nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovakha. A Ucrânia acusou a Rússia de não ter cumprido o cessar-fogo. Para o governo ucraniano, tratou-se de um golpe do exército russo para poder entrar na cidade sem grandes esforços. Num comunicado ao país, a vice-ministra confirmou que foi acordado que as tropas russas parassem de atacar às 9, hora local, tal que não aconteceu. A representante do governo acusa Putin de violar o compromisso que iria permitir a ajuda de 2 importantes corredores humanitários a saírem da zona de conflito. Voluntários da cidade ucraniana de Odessa, à margem do Mar Negro, estão a coletar ajuda para soldados ucranianos e membros das forças de defesa no território e rezam para que tempestade chegue para impedir a invasão russa naquele ponto da costa. No momento, fazem correntes humanas para encher o maior número possível de sacos de areia, que servirão para preencher a cidade. Longe da costa, as estações de trem estão subcarregadas. Centenas de pessoas procuram deixar a cidade antes que a ofensiva comece. No entanto, outras preferem ficar para lutar. Estamos aqui para proteger a cidade. Estou ajudando a cozinhar e encher os sacos de areia. Minha casa está lá,
Tenho de defendê-la. Foi aqui que fomos criadas, disse Júlia, uma voluntária. Voluntários e ONGs na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, estão embrulhando estátuas, vidrais e outros monumentos culturais da cidade, com espuma protetora e folhas de plástico para protegê-los dos bombardeamentos. Das notícias internacionais, convido-la a acompanhar o câmbio para amanhã. O dólar está à compra a 63 meticais e 20 centavos e a venda a 64 meticais e 46 centavos. O rand está à compra a 4 meticais e 11 centavos e a venda a 4 meticais e 19 centavos. O euro está à compra a 69 meticais e 15 centavos e a venda a 70 meticais e 53 centavos. A libra está à compra a 83 meticais e 87 centavos e a venda a 85 meticais e 54 centavos. Está pautado aquilo que é informação nacional e internacional. Despedimos com promessas de voltar amanhã. Votos de uma semana abençoada.